Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira e hoje continuo a leitura de Amor de Perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco. Quem mais aí está sonhando com o dia de ganhar vacina no postinho de saúde? Viva o SUS, a pesquisa, as universidades públicas, os cientistas de todas as áreas e todos os envolvidos com a vacina. Lembra que eu comentei que o meu computador estragou, que eu fiquei dias sem computador? Vocês não imaginam como a qualidade da gravação melhorou depois do concerto, que foi na verdade uma baita limpeza que o meu computador ganhou. Antes eu gravava e o áudio ficava super baixo. Eu levava um tempão tratando as faixas para ficar mais audível. Não sei se tem alguma relação direta, mas agora eu gravei e ficou da altura da minha voz natural mesmo. Eu sempre achava que era o meu microfone, pobrinho, que não prestava, mas agora eu tô vendo que estava sendo sabotada por sujeira. Então, se tu tá fazendo podcast, trabalhando com captação de áudio e assim como eu não entende muito de equipamento, fica essa dica. Talvez tu não precise ainda investir no microfone caro. Uma limpeza na parte interna do computador pode fazer uma diferença. Depois é só criar coragem de ir buscar o computador no concerto, porque dá uma vergonhinha de perguntar qual era o problema e o moço falar, não, era imundície mesmo. No último episódio, vimos que Simão está hospedado na casa do ferrador João da Cruz, que se tornou um protetor dele pela dívida de gratidão que tem com seu pai. A filha dele, Mariana, é quem cuida do estudante. Camilo Castelo Branco introduz uma inovação nessa narrativa, que é o herói romântico passar por dificuldades financeiras. Quando João percebe que seu hóspede está sem dinheiro, ele e Mariana mentem que a mãe de Simão lhe enviou uma bolsa de moedas, mas na verdade são as economias da Mariana. Além dos dois homens que haviam morrido na briga de quando Simão tenta encontrar Teresa no quintal dela à noite, no último episódio vimos que a mendiga que leva as cartas foi espancada por um funcionário do convento, onde Teresa foi confinada pelo pai. Toda essa mobilização de pessoas morrendo, brigando, se desfazendo de suas economias e de sua paz, para que Simão e Teresa possam se encontrar, coisa que nunca aconteceu, né? Eles só conversaram pelas janelas. E no último episódio eu confessei que eu tô com um ranço desse casal pelo tanto de confusão que já causaram, como se a vontade deles prevalecesse sobre a integridade e até sobre a vida de pessoas que nasceram pobres. Não é que eu não esteja gostando de nada no livro, mas esse enredo colabora para que o leitor se habitue a uma naturalização de privilégios. Como se a felicidade fosse privilégio de uma pequena casta de bem-nascidos e que todo o povo deve conviver com perdas e perigos para que a vontade desse grupo seja respeitada. Me parece que aí a gente tem um bom material para reflexão, trazendo a experiência da leitura para a vida. Eu não estou dizendo que ninguém nunca deva ter privilégios em questão nenhuma, nem que não se exerça a bondade de ajudar um jovem casal, mas podemos parar para pensar como algumas personagens na narrativa têm maior valor, e assim é na vida. E a gente pode e deve questionar os privilégios, buscando corrigir o que achamos que não está justo, exigir direitos. Questionar, inclusive, nossos próprios privilégios, como forma de tornar a sociedade mais justa. Enfim, a minha ideia aqui no Literatura Oral é sempre usar a literatura para te convidar a pensar criticamente a vida. Eu parei a leitura quando Simão está na frente do convento de Viseu, esperando a comitiva de Tadeu de Albuquerque, que vai levar Teresa para outro convento na cidade de Porto. É de madrugada, tem aquele problema da falta de iluminação e Simão está pronto para brigar com todo mundo e fugir com Teresa. Neste ponto eu estou no meio do livro. Vamos voltar à leitura e ver o que acontece.
Às 4h30, ouviu Simão o tinido das liteiras, dirigindo-se àquele ponto. Mudou de local, tomando por uma rua estreita, fronteira ao convento. Pararam as liteiras vazias na portaria e logo depois chegaram 3 senhoras vestidas de jornada, que deviam ser as irmãs de Baltazar, acompanhadas de 2 mochilas com as mulas à rédea. As damas foram sentar-se nos bancos de pedra laterais à portaria. Em seguida abriu-se a grossa porta, rangendo nos gonzos, e as 3 senhoras entraram. Momentos depois, viu Simão chegar à portaria Tadeu de Albuquerque, encostado ao braço de Baltazar Coutinho. O velho denotava quebranto e desfalecimento a espaços. O de Castro Daire, bem composto de figura e caprichosamente vestido à castelhana, gesticulava com o aprumo de quem dá suas irrefutáveis razões e consola, tomando a riso, a dor alheia. Nada de lamúrias, meu tio, dizia ele. Desgraça seria vê-la casada. Eu prometo-lhe antes de 1 ano restituir-lhe curada. 1 ano de convento é um ótimo vomitório do coração. Não há nada como isso para limpar o sarro do vício em corações de meninas criadas à discrição. Se meu tio a obrigasse, desde menina, a uma obediência cega, tê-la-ia agora submissa, e ela não se julgaria autorizada a escolher marido. Era uma filha única, Baltazar, dizia o velho soluçando. Por isso mesmo, replicou o sobrinho, se tivesse outra, ser-lhe-ia menos sensível à perda e menos funesta à desobediência. Faria a sua casa na filha mais querida, embora tivesse de impetrar uma licença régia para deserdar a primogênita. Assim, agora, não lhe vejo outro remédio, senão empregar o cautério à chaga. Com emplastros é que se não faz nada. Abriu-se novamente a portaria e saíram as 3 senhoras e, após elas, Teresa. Tadeu enxugou as lágrimas e deu alguns passos a saudar a filha, que não ergueu do chão os olhos. Teresa, disse o velho. Aqui estou, senhor, respondeu a filha sem o encarar. Ainda é tempo, tornou Albuquerque. Tempo de quê? Tempo de seres boa filha. Não me acusa a consciência de eu não ser. Ainda mais, queres ir para tua casa e esquecer o maldito que nos faz a todos desgraçados? Não, meu pai, o meu destino é o convento. Esquecê-lo nem por morte. Serei filha desobediente, mas mentirosa e que nunca. Teresa, circunvagando os olhos, viu Baltazar e estremeceu, exclamando, nem aqui. Fala comigo, prima Teresa, disse Baltazar risonho. Consigo falo, nem aqui me deixa sua odiosa presença? Sou um dos criados que minha prima leva em sua companhia. 2 tinha eu há dias, dignos de acompanharem a minha prima, mas esses houve aí um assassino que nos matou. A falta dele, sou eu que me ofereço. Dispenso da delicadeza, atalhou Teresa com veemência. Eu é que me não dispenso de a servir, à falta dos meus 2 fiéis criados, que um celerado me matou. Assim devia ser, tornou ela também irônica, porque os cobardes escondem-se nas costas dos criados, que se deixam matar. Ainda não se fizeram as contas finais, minha querida prima, redarguiu o morgado. Este diálogo correu rapidamente, enquanto Tadeu de Albuquerque cortejava a prioresa e outras religiosas. As 4 senhoras, seguidas de Baltazar, tinham saído do átrio do convento e deram de rosto em Simão Botelho, encostado à esquina da rua Fronteira. Teresa viu, adivinhou, primeira de todas, e exclamou, Simão! O filho do corregedor não se moveu. Baltazar, espavorido do encontro, fitando os olhos nele, duvidava ainda. É incrível que este infame aqui viesse, exclamou de Castro Daire. Simão deu alguns passos e disse placidamente, infame eu? E por quê? Infame e infame assassino, replicou Baltazar, já fora da minha presença. É parvo este homem, disse o acadêmico. Eu não discuto com sua senhoria.
minha senhora, disse ele a Teresa, com a voz comovida e o semblante alterado unicamente pelos afetos do coração. Sofra com resignação, da qual eu lhe estou dando um exemplo. Leve a sua cruz, sem amaldiçoar a violência, e bem pode ser que a meio caminho do seu calvário a misericórdia divina lhe redobre as forças. Que diz este patife? Exclamou Tadeu. Vem aqui insultá-lo, meu tio, respondeu Baltazar. Tem a petulância de se apresentar à sua filha, a confortá-la na sua malvadez. Isso é demais. Olhe que eu esmago aqui, seu vilão. Vilão é o desgraçado que me ameaça, sem ousar avançar para mim um passo, redarguiu o filho do corregedor. Eu não o tenho feito, exclamou enfurecidamente Baltazar, por entender que me avilto, castigando na presença de criados de meu tio, que tu podes supor meus defensores, canalha. Se assim é, tornou Simão sorrindo, espero nunca me encontrar de rosto com a sua senhoria. Reputo tão covarde, tão sem dignidade, que o hei de mandar arrazoar pelo primeiro mariola das esquinas. Baltazar Coutinho lançou-se de ímpeto a Simão. Chegou a apertar-lhe a garganta nas mãos, mas depressa perdeu o vigor dos dedos. Quando as damas chegaram a interpor-se entre os dois, Baltazar tinha o alto do crânio aberto por uma bala que lhe entrara na fronte. Vacilou um segundo e caiu desamparado aos pés de Teresa. Tadeu de Albuquerque gritava a altos brados. Os liteireiros e criados rodearam Simão, que conservava o dedo no gatilho da outra pistola. Animados uns pelos outros e pelos brados do velho, iam lançar-se ao homicida com risco de vida, quando um homem, com um lenço pela cara, correu da rua fronteira e se colocou de bacamarte aperrado à beira de Simão. Estacaram os homens. Fuja que a égua está ao cabo da rua, disse o ferrador ao seu hóspede. Não fujo, salve-se, depressa, respondeu Simão. Fuja que se ajunta o povo e não tardam aí soldados. Já lhe disse que não fujo, replicou o amante de Teresa com os olhos postos nela, que caíra desfalecida sobre as escadas da igreja. Está perdido, tornou João da Cruz. Já o estava. Vá-se embora, meu amigo, por sua filha lhe o rogo. Olhe que pode ser-me útil, fuja. Abriram-se todas as portas e janelas quando o ferrador se lançou na fuga até cavalgar a égua. Um dos vizinhos do mosteiro, que em razão do seu ofício primeiro saiu à rua, era o meirinho geral. Prendam-no, que é um matador! Exclamava Tadeu de Albuquerque. Qual? Perguntou o meirinho geral. Sou eu, respondeu o filho do corregedor. Vossa Senhoria, disse o meirinho espantado e, aproximando-se, acrescentou a meia voz. Venha que eu deixo fugir. Eu não fujo, tornou Simão. Estou preso, aqui tem as minhas armas. E entregou as pistolas. Tadeu de Albuquerque, quando se recobrou do espasmo, fez transportar a filha a uma das liteiras e ordenou que 2 criados a acompanhassem ao porto. As irmãs de Baltazar seguiram o cadáver de seu irmão para a casa do tio. Capítulo 11. O corregedor acorda com o grande rebuliço que ia na casa e perguntou à esposa, que ele supunha também desperta na câmara imediata, que bulha era aquela. Como ninguém lhe respondesse, sacudiu freneticamente a campainha e ferrou ao mesmo tempo, aterrado pela hipótese de incêndio na casa. Quando Dona Rita acudiu, já ele estava enfiando os calções às avessas. — Que estrondo é este? Quem é que grita? — exclamou Domingos Botelho. — Quem grita mais é o senhor, respondeu Dona Rita. — Sou eu? Mas quem é que chora? — São suas filhas. — E por quê? Diga numa palavra. — Pois sim, direi. O Simão matou um homem. — Em Coimbra? E fazem tanta bulha por isso? — Não foi em Coimbra, foi em Viseu, tornou Dona Rita. — A senhora manga comigo, pois o rapaz está em Coimbra e mata em Viseu? Aí está um caso para que as ordenações do reino não providenciaram. Parece que brinca, Menezes. Seu filho matou na madrugada de hoje Baltazar Coutinho, sobrinho de Tadeu de Albuquerque.
Domingos Botelho mudou inteiramente de aspecto. Foi preso? Perguntou o corregedor. Está em casa do juiz de fora. Manda-me chamar o meirinho geral. Sabe como foi e por que foi essa morte? Mande-me chamar o meirinho, sem demora. Por que não se veste o senhor e vai à casa do juiz? Que vou eu fazer à casa do juiz? Saber de seu filho como isto foi. Se não sou o pai, sou corregedor. Não me incumbe a mim interrogá-lo? Senhora Dona Rita, eu não quero ouvir choradeiras. Diga às meninas que se calem ou que vão chorar no quintal. O meirinho chamado relatou miudamente o que sabia e disse ter se verificado que o amor à filha do Albuquerque fora a causa daquele desastre. Domingos Botelho, que ouvia a história, disse ao meirinho: o juiz de fora que cumpra as leis. Se ele não for rigoroso, eu o obrigarei a sê-lo. Ausente o meirinho, disse Dona Rita Preciosa ao marido: que significa esse modo de falar do seu filho? Significa que sou corregedor desta comarca e que não protejo assassinos por ciúmes, e ciúmes da filha de um homem que eu detesto. Eu antes queria ver 1000 vezes morto Simão que ligado a essa família. Escrevi-lhe muitas vezes dizendo-lhe que o expulsava de minha casa se alguém me desse a certeza de que ele tinha correspondência com tal mulher. Não há de querer a senhora que eu vá sacrificar a minha integridade a um filho rebelde e demais a mais homicida. Dona Rita, algum tanto por afeto maternal e bastante por espírito de contradição, contendeu largo espaço. Mas desistiu, obrigada pela insólita pertinácia e cólera do marido. Tão iracundo e áspero em palavras nunca o ela vira. Quando-lhe ele disse: senhora, em coisas de pouca monta o seu domínio era tolerável, em questões de honra o seu domínio acabou, deixe-me. Dona Rita, quando tal ouviu e reparou na fisionomia de Domingos Botelho, sentiu-se mulher e retirou-se. A ponto foi isto de entrar o juiz de fora na sala de espera. O corregedor foi recebê-lo, não com o semblante afetuoso de quem vai agradecer a delicadeza e implorar indulgência, senão que, de carrancudo que ia, mais parecera ir ele representar o juiz por vir naquela visita dar a crer que a balança da justiça na sua mão tremia algumas vezes. Começo por dar a vossa senhoria os pêsames da desgraça de seu filho, disse o juiz de fora. Obrigado a vossa senhoria, sei tudo. Está instaurado o processo? Não podia deixar eu de aceitar a querela. Se a não aceitasse, obrigá-lo-ia eu ao cumprimento dos seus deveres. A situação do senhor Simão Botelho é péssima. Confessa tudo, diz que matou o algoz a mulher que ele amava. Fez muito bem, interrompeu o corregedor, soltando uma casquinada seca e rouca. Perguntei-lhe se foi em defesa e fiz-lhe sinal que respondesse afirmativamente. Respondeu que não, que a defender-se o faria com a ponta da bota e não com um tiro. Busquei todos os modos honestos e o levar a dar algumas respostas que denotassem alucinação ou demência. Ele, porém, respondeu e replica com tanta igualdade e presença de espírito que é impossível supor que o assassínio não foi perpetrado muito intencionalmente e declara o juízo. Aqui tem vossa senhoria uma especialíssima e triste posição. Queria valer-lhe e não posso. E eu não posso nem quero, senhor doutor juiz de fora. Está na cadeia? Ainda não, está em minha casa. Venho saber se vossa senhoria determina que lhe seja preparada com decência a prisão. Eu não determino nada. Faça de conta que o preso Simão não tem aqui parente algum. Mas, senhor doutor corregedor, disse o juiz de fora com tristeza e compulsão, vossa senhoria é pai. Sou um magistrado. É demasiada a severidade. Perdoe-me a reflexão que é amiga. Lá está a lei para o castigar. Não o castigue vossa senhoria com o seu ódio. A desgraça quebranta o rancor de estranhos, quanto mais o afetuoso ressentimento de um pai. Eu não odeio, senhor doutor. Desconheço esse homem em que me fala. Cumpra os seus deveres que lhe ordena o corregedor e o amigo mais tarde lhe agradecerá a delicadeza. Saiu o juiz de fora e foi encontrar Simão na mesma serenidade em que o deixara.
Venho de falar com seu pai, disse o juiz. Encontrei-o mais irado do que era natural calcular. Penso que, por enquanto, nada pode esperar da influência ou patrocínio dele. Isso que importa, respondeu sossegadamente Simão. Importa muito, senhor Botelho. Se seu pai quisesse, haveria meios de mais tarde lhe adoçar a sentença. Que me importa a mim a sentença? Replicou o filho do corregedor. Pelo que vejo, não lhe importa ao senhor ir a uma forca? Não, senhor. Que diz, senhor Simão? Redarguiu espantado o interrogador. Digo que o meu coração é indiferente ao destino da minha cabeça. E sabe que seu pai não lhe dá mesmo proteção, a proteção das primeiras necessidades na cadeia? Não sabia que tem isso. Que importa morrer de fome ou morrer no patíbulo? Por que não escreve a sua mãe? Peça-lhe que... Que hei eu de pedir à minha mãe? Atalhou Simão. Peça-lhe que amacie a cólera de seu pai, senão o senhor Botelho não tem quem o alimente. Vossa Senhoria está me julgando um miserável, a quem dá cuidado saber onde há de almoçar hoje. Penso que não incumbem ao senhor juiz de fora essas miudezas de estômago. De certo que não, redarguiu irritado o juiz. Faça o que quiser. E, chamando o meirinho geral, entregou-lhe o réu, dispensando o aguazil de pedir força para acompanhá-lo. O carcereiro recebeu respeitosamente o preso e alojou num dos quartos melhores do cárcere, mas nu e desprovido do mínimo conforto. Um outro preso emprestou-lhe uma cadeira de pau. Simão sentou-se, cruzou os braços e meditou. Pouco depois, um criado de seu pai conduziu-lhe o almoço, dizendo-lhe que sua mãe lhe mandava a ocultas e entregando-lhe uma carta dela, cujo conteúdo importa saber. Simão, antes de tocar no almoço, cujo cabaz estava no pavimento, leu o seguinte: Desgraçado, que estás perdido! Eu não te posso valer, porque teu pai está inexorável. Às escondidas dele é que te mando o almoço, e não sei se poderei mandar-te o jantar. Que destino teu! Oxalá que tivesses morrido ao nascer. Morto me disseram que tinhas nascido, mas o teu fatal destino não quis largar a vítima. Para que saíste de Coimbra? A que vieste, infeliz? Agora sei que tens vivido fora de Coimbra há 15 dias e nunca tiveste uma palavra que dissestes à tua mãe. Simão suspendeu a leitura e disse entre si: Como se entende isso? Pois minha mãe não mandou chamar o João da Cruz? E não foi ela quem me mandou o dinheiro? Olhe que o almoço arrefece, menino, disse o criado. Simão continuou a ler sem ouvir o criado. Deves estar sem dinheiro e eu, desgraçadamente, não posso hoje enviar-te um pinto. Teu irmão Manuel, desde que fugiu para a Espanha, absorve-me todas as economias. Veremos passado algum tempo o que posso fazer, mas receio bem que teu pai saia de Viseu e nos leve para a Vila Real, para abandonar de todo o teu julgamento à severidade das leis. Meu pobre Simão, onde estarias tu escondido 15 dias? Hoje mesmo é que teu pai teve carta de um lente participando-lhe a tua falta nas aulas e saída para o porto, segundo dizia o arreeiro que te acompanhou. Não posso mais. Teu pai já espancou a Ritinha por ela querer ir à cadeia. Conta com o pouco valor da tua pobre mãe e ao pé de um homem enfurecido como está teu pai. Simão Botelho refletiu alguns minutos e convenceu-se de que o dinheiro recebido era de João da Cruz. Quando saiu com o espírito dessa meditação, tinha os olhos marejados de lágrimas. Não chore, menino, disse o criado. Os trabalhos são para os homens e Deus há de fazer tudo pelo melhor. Almoce, senhor Simão. Leva o almoço, disse ele. Pois não quer almoçar? Não, nem voltes aqui, eu não tenho família. Não quero absolutamente nada da casa de meus pais. Diz à minha mãe que eu estou sossegado, bem alojado e feliz, e orgulhoso da minha sorte. Vai-te embora já. O criado saiu e disse ao carcereiro que o seu infeliz amo estava doído. Dona Rita achou provável a suspeita do servo e viu a evidência da loucura nas palavras do filho.
Quando o carcereiro voltou ao quarto de Simão, entrou acompanhado de uma rapariga camponesa. Era Mariana, a filha de João da Cruz, que até aquele momento não apertava sequer a mão do hóspede, correu a ele com os braços abertos e o rosto banhado de lágrimas. O carcereiro retirou-se, dizendo consigo: "Esta é bem mais bonita que a fidalga." "Não quero ver lágrimas, Mariana," disse Simão. "Aqui, se alguém deve chorar, sou eu, mas lágrimas dignas de mim, lágrimas de gratidão aos favores que tenho recebido de si e de seu pai. Acabo de saber que minha mãe nunca me mandou dinheiro algum. Era de seu pai aquele dinheiro que recebi." Mariana escondeu o rosto no avental com que enxugava o pranto. "Seu pai teve algum perigo?" tornou Simão em voz perceptível dela. "Não, senhor. Está em casa?" "Está e parece furioso. Queria vir aqui, mas eu não o deixei." "Perseguiu alguém?" "Não, senhor." "Diga-lhe que não se assuste e vá depressa sossegá-lo." "Eu não posso ir sem fazer o que ele me disse. Eu vou sair e volto daqui a pouco." "Mande-me comprar uma banca, uma cadeira e um tinteiro e papel," disse Simão, dando-lhe dinheiro. "Há de vir logo tudo, já cá podia estar, mas o pai disse-me que não comprasse nada sem saber se sua família lhe mandava o necessário." "Eu não tenho família, Mariana, tome o dinheiro." "Não recebo dinheiro sem licença de meu pai. Para essas compras trouxe eu demais. E a sua ferida como estará?" "Ainda agora me lembro que tenho uma ferida," disse Simão sorrindo. "Deve estar boa, que não me dói. Soube alguma coisa de Dona Teresa?" "Soube que foi para o porto. Estavam ali a contar que o pai a mandara meter 100 sentidos na liteira, e está muito povo à porta do fidalgo." "Está bom, Mariana. Não há desgraçado sem amparo. Vá, pense no seu hóspede. Seja o seu anjo de misericórdia." Saltaram de novo as lágrimas dos olhos da moça, e por entre soluços estas palavras: "Tenha paciência. Não há de morrer ao desamparo. Faça de conta que lhe apareceu hoje uma irmã." E dizendo, tirou das amplas algibeiras um embrulho de biscoitos e uma garrafa de licor de canela, que depôs sobre a cadeira. "Mau almoço é, mas não achei outra coisa pronta," disse ela e saiu apressada, como para poupar ao infeliz palavras de gratidão. Capítulo 12. O corregedor, nesse mesmo dia, ordenou que se preparassem mulher e filhas para no dia imediato saírem de Viseu com tudo que pudesse ser transportado em cavalgaduras. Vou descrever a singela e dorida reminiscência de uma senhora daquela família, como a tenho em carta recebida há meses. Abre aspas. "Já lá vão 57 anos e ainda me lembro como se fossem ontem passados os tristes acontecimentos da minha mocidade. Não sei como é que tenho hoje mais clara a memória das coisas da infância. Parece-me que há 30 anos me não lembravam com tantas circunstâncias e pormenores. Quando a mãe disse a mim e a minhas irmãs que preparássemos os nossos baús, rompemos todas num choro que irritou a ira do pai. As manas, como mais velhas ou mais afeitas ao castigo, calaram-se logo. Eu, porém, que só uma vez e unicamente por causa de Simão tinha sido castigada, continuei a chorar e tive o inocente valor de pedir ao pai que me deixasse ir ver o mano à cadeia antes de sairmos de Viseu. Então fui castigada pela segunda vez, e asperamente. O criado que levou o jantar à cadeia voltou com ele e contou-nos que Simão já tinha alguns móveis no seu quarto e estava jantando com o exterior sossegado. Aquela hora, todos os sinos de Viseu estavam dobrando afinados por alma de Baltazar. Ao pé dele, disse o criado que estava uma formosa rapariga de aldeia e coberta de lágrimas. Apontando ao criado que a observava, disse Simão: "A minha família é esta. No dia seguinte, ao romper da manhã, partimos para Vila Real. A mãe chorava sempre. O pai, encolerizado por isso, saiu da liteira em que vinha com ela, fez que eu passasse para o seu lugar e fez toda a jornada na minha cavalgadura.
Logo que chegamos à Vila Real, eram tão frequentes as desordens em casa, à conta do Simão, que meu pai abandonou a família e foi sozinho para a Quinta de Montezelos. A mãe quis também abandonar-nos e ir para os primos de Lisboa, a fim de solicitar o livramento do Mano. Mas o pai, que fizera uma espantosa mudança de gênio, quando tal soube, ameaçou minha mãe de a obrigar judicialmente a não sair de casa de seu marido e filhas. Escrevia à mãe a Simão e não recebia resposta. Pensava ela que o filho não respondia. Anos depois, vimos entre os papéis de meu pai todas as cartas que ela escrevera. Já se vê que o pai as fazia tirar no correio. Uma senhora de Viseu escreveu à mãe, louvando-a pelo muito amor e caridade com que ela acudia às necessidades de seu infeliz filho. Esta carta foi-lhe entregue por um almocreve, quando não teria o destino das outras. Espantou-se minha mãe do conceito em que a tinha a sua amiga e confessou-lhe que não o tinha socorrido, porque o filho rejeitara o pouco que ela quisera fazer em seu bem. A isto respondeu a senhora de Viseu que uma rapariga, filha de um ferrador, estava vivendo nas vizinhanças da cadeia e cuidava do preso com abundância e limpeza, e a todos dizia que ali estava por ordem e à custa da senhora Dona Rita Preciosa. Acrescentava a amiga de minha mãe que algumas vezes mandara chamar a bela moça e lhe quisera dar alguns cozinhados mais esquisitos para Simão, os quais ela rejeitava, dizendo que o senhor Simão não aceitava nada. De tempos a tempos recebíamos estas novas, sempre triste, porque na ausência de meu pai conspiraram, como era de esperar, quase todas as pessoas distintas de Viseu contra o meu desgraçado irmão. A mãe escrevia aos seus parentes da capital, implorando a graça régia para o filho, mas aquelas cartas não saíam do correio e iam dar todas à mão de meu pai. E que fazia este, entretanto, na quinta, sem família, sem glória, nem recompensa alguma e tantas faltas? Rodeado de jornaleiros, cultivava aquele grande montado onde ainda hoje, por entre os tojos e urzes, que voltaram com abandono, se podem ver relíquias de cepas plantadas por ele. A mãe escrevia-lhe lastimando o filho. Meu pai apenas respondia que a justiça não era uma brincadeira e que na antiguidade os próprios pais condenavam os filhos criminosos. Teve minha mãe a afoiteza de se lhe apresentar um dia, pedindo licença para ir a Viseu. Meu inexorável pai negou-lhe e inventivou-a furiosamente. Passados 7 meses, soubemos que Simão tinha sido condenado a morrer na forca, levantada no local onde fizera a morte. Fecharam-se as janelas por 8 dias. Vestimos de luto e minha mãe caiu doente. Quando isso se soube em Vila Real, todas as pessoas ilustres da terra foram a Montezelos, a fim de obrigarem brandamente o pai a empregar o seu valimento na salvação do filho condenado. De Lisboa vieram alguns parentes protestar contra a infâmia, que tamanha ignomínia faria recair sobre a família. Meu pai a todos respondia com estas palavras: a forca não foi inventada somente para os que não sabem o nome do seu avô. A ignomínia das famílias são as más ações. A justiça não infama senão aquele que castiga. Tínhamos nós um tio-avô muito velho e venerado, chamado Antônio da Veiga. Foi este quem fez o milagre, e foi assim. Apresentou-se a meu pai e disse-lhe: guardou-me Deus a vida até os 83 anos. Poderei viver mais 2 ou 3? Isto nem já é vida, mas foi-o, e honrada, e sem mancha até agora, e já agora há de assim acabar. Meus olhos não hão de ver a desonra de sua família. Domingos Botelho, ou tu me prometes aqui de salvar teu filho da forca, ou eu na tua presença me mato. E dizendo isto, apontava ao pescoço uma navalha de barba. Meu pai teve-lhe mão do braço e disse que Simão não seria enforcado. No dia seguinte, foi meu pai para o Porto, onde tinha muitos amigos na relação, e de lá para Lisboa. Em princípio de março de 1805, soube minha mãe, com grande prazer, que Simão fora removido para as cadeias da relação do Porto, vencendo os grandes obstáculos que opuseram a essa mudança os queixosos, que eram Tadeu de Albuquerque e as Irmãs do Morto. Depois, fecha aspas. Suspendemos aqui o extrato da carta para não anteciparmos a narrativa de sucessos.
Que importa, em respeito à arte, atar no fio cortado. Simão Botelho vira imperturbável chegar o dia do julgamento. Sentou-se no banco dos homicidas, sem patrono nem testemunhas de defesa. As perguntas respondeu com o mesmo ânimo frio daquelas respostas ao interrogatório do juízo. Obrigado a explicar a causa do crime, deu-a com toda a lealdade, sem articular o nome de Teresa Clementina de Albuquerque. Quando o advogado da acusação proferiu aquele nome, Simão Botelho ergueu-se de golpe e exclamou: Quem vem aqui fazer o nome de uma senhora a este antro de infâmia e sangue? Que miserável acusador está aí que não sabe, com a confissão do réu, provar a necessidade do carrasco sem enlamear a reputação de uma mulher? A minha acusação está feita, eu a fiz. Agora a lei que fale, e cale-se o vilão que não sabe acusar sem infamar. O juiz impôs-lhe silêncio. Simão sentou-se, murmurando: Miseráveis todos. Ouviu o réu a sentença de morte natural para sempre na forca, arvorada no local do delito. E, ao mesmo tempo, saíram dentre a multidão uns gritos dilacerantes. Simão voltou a face para as turbas e disse: Ides ter um belo espetáculo, senhores. A forca é a única festa do povo. Levai daí essa pobre mulher que chora. Essa é a criatura única para quem o meu suplício não será um passatempo. Mariana foi transportada em braços à sua casinha na vizinhança da cadeia. Os robustos braços que a levam eram os de seu pai. Simão Botelho, quando em toda a agilidade e força dos 18 anos ia do tribunal ao cárcere, ouviu algumas vozes que se alteravam deste modo: Quando vai ele a padecer? É bem feito, vai pagar pelos inocentes que o pai mandou enforcar. Queria apanhar a morgada à força de balas. Não que estes fidalgos cuidam que não é mais senão matar. Matasse ele um pobre e tu verias como ele estava em casa. Também é verdade. E como ele vai de cara no ar? Deixa ir que não tarda quem lhe faça cair ao chão. Dizem que o carrasco já vem pelo caminho. Já chegou de noite e trazia 2 cutelos numa coifa. Tu viste-o? Não, mas disse a minha comadre que lhe o dissera a vizinha do cunhado da irmã que o carrasco está escondido numa enxovia. Tu has de levar os pequenos a ver o padecente? Pudera não, estes exemplos não se devem perder. Eu, cá de mim, já vi enforcar 3 que me lembre, todos por matadores. Por isso tu há 2 anos não atiraste com a vida do Amário Lampreia à casa do diabo. Assim foi. Mas se eu não matasse, matava-me ele. Então de que voga o exemplo? Eu sei cá de que voga. O Frei Anselmo dos franciscanos é que prega ao país que levem os filhos a verem os enforcados. Isso há de ser para não o esfolarem a ele quando ele nos esfola com os peditórios. Tão desassombrado ia o espírito de Simão que algumas vezes esvoaçou nos lábios um sorriso, desafiado pela filosofia do povo acerca da forca. Recolhido ao seu quarto, foi intimado para apelar dentro do prazo legal. Respondeu que não apelava, que estava contente da sua sorte e de boas avanças com a justiça. Perguntou por Mariana, e o carcereiro lhe disse que a mandava chamar. Veio João da Cruz, e a chorar se lastimou de perder a filha, porque havia delirante a falar em forca e a pedir que a matassem primeiro. Agudíssima foi então a dor do acadêmico, ao compreender, como se instantaneamente lhe fulgurasse a verdade, que Mariana o amava até o extremo de morrer. Por momentos se lhe esvaiu do coração a imagem de Teresa, se é possível assim pensá-lo. Vê-la ia porventura como um anjo redimido em serena contemplação do seu Criador, e veria Mariana como o símbolo da tortura, morrer a pedaços, sem instantes de amor remunerado que lhe dessem a glória do martírio. Uma morrendo amada, outra agonizando, sem ter ouvido a palavra amor dos lábios que escassamente balbuciavam frias palavras de gratidão. E chorou então aquele homem de ferro, chorou lágrimas que valiam bem as amarguras de Mariana. Cuide de sua filha, Senhor Cruz, disse Simão com fervente súplica ao ferrador.
Deixe-me a mim, que estou vigoroso e bom, vá consolar essa criatura que nasceu debaixo da minha má estrela. Tire-a de Viseu, leve-a para sua casa. Salve-a para que neste mundo fiquem 2 irmãs que me chorem. Os favores que me tem feito, já agora dispensa-os a brevidade da minha vida. Daqui a dias mandam-me recolher ao oratório, bom será sua filha ignore. De volta, João da Cruz achou a filha prostrada no pavimento, ferida no rosto, chorando e rindo, demente em suma. Levou-a amarrada para sua casa e deixou a cargo de outra pessoa a sustentação do condenado. Terribilíssimas foram então as horas solitárias do infeliz. Até aquele dia, Mariana, benquista do carcereiro e protegida pela amiga de Dona Rita Preciosa, tinha franca entrada no cárcere a toda hora do dia, e raras horas deixava sozinho o preso. Costurava enquanto ele escrevia ou cuidava do amanho e limpeza do quarto. Se Simão estava no leito doente ou prostrado, Mariana, que tivera alguns princípios de escrita, sentava-se à banca e escrevia 100 vezes o nome de Simão, que muitas vezes as lágrimas deliam. E isto sim, durante 7 meses, sem nunca ouvir nem proferir a palavra amor. Isto assim, depois das vigílias noturnas, ora em preces, ora em trabalho, ora no caminho de sua casa, onde ia visitar o pai a deshoras. Nunca mais o preso, na perspectiva da forca, viu entrar aquela doce criatura o limiar da ferrada porta, que lhe guardava o ar, medido e calculado, para que as inteiras horas da asfixia as gozasse o cordel do patíbulo. Nunca mais. E quando ele evocava a imagem de Teresa, um capricho dos olhos quebrantados lhe afigurava a visão de Mariana ao par da outra, e lacrimosas via as 2. Saltava então do leito, fincava os dedos nos espessos ferros da janela e pensava em partir o crânio contra as grades. Não o sustinha a esperança na terra nem no céu. Raio de luz divina jamais penetrou no seu ergástulo. O anjo da piedade encarnara naquela criatura celestial que enlouquecera ou voltara para o céu com o espírito dela. O que o salvara do suicídio não era, pois, esperanças em Deus nem nos homens. Era este pensamento: afinal, covarde, que bravura é morrer quando não há esperança da vida? A forca é um triunfo quando se encontra ao cabo do caminho da honra. Capítulo 13. E Teresa? Perguntam a tempo, minhas senhoras, e não me hei de queixar se me arguirem de a ter esquecido e sacrificado a incidentes de menos porte. Esquecido não. Muito há que me reluz e voeja, alada como o ideal querubim dos santos, nesta minha quase escuridade, aquela ave do céu, como a pedir-me que lhe cubra de flores o restilho de sangue que ela deixou na terra. Mais lágrimas de sangue deixaste, ó filha da amargura. Flores são tuas lágrimas, e do céu me disse os perfumes delas não valem mais aos pés do teu Deus que as preces de muita devota que morre santificada pelo mundo e cujo cheiro de santidade não passa do olfato hipócrita ou estúpido dos mortais. Teresa Clementina bem haviam transportada da escadaria do templo onde caíra a liteira que a conduziu ao porto. Recobrando o alento, viu defronte de si uma criada que lhe dizia banais e frias expressões de alívio. Se alguma criada de seu pai lhe era amiga, de certo não aquela, assintemente escolhida pelo velho. Nem ao menos a confiança para tal expansão em gritos restava à afligida menina. Mas um raio de piedade ferira o peito da mulher até aquela hora desafeta a sua ama. Perguntava-se a si mesma Teresa se aquela horrorosa situação seria um sonho. Sentia-se de novo falecer de forças e voltava à vida, sacudida pela consciência da sua desgraça. Condoeu-se a criada e incitou-a a respirar, chorando com ela e dizendo-lhe: "Pode falar, menina, que ninguém nos segue." "Ninguém?" "As suas primas ficaram, apenas vêm os 2 lacaios." "E meu pai, não?" "Não, fidalga, pode chorar e falar à sua vontade." "E eu vou para o porto?" "Vamos sim, minha senhora."
E tu viste tudo como foi, Constança? Desgraçadamente vi. Como foi? Conta-me tudo. A menina bem sabe que seu primo morreu. Morreu? Vi-o cair quase nos meus pés, mas... Morreu logo, e depois quiseram os criados, avós e seu pai, prender o senhor Simão, mas ele com outra pistola... E fugiu? Atalhou Teresa com veemente alegria. Afinal, foi ele que se deu à prisão. Está preso! E sufocada pelos soluços, com o rosto no lenço, não ouvia as palavras confortadoras de Constança. Serenado a algum tanto o violento acesso de gemidos e choro, Teresa sugeriu à criada o louco plano de a deixar fugir da primeira estalagem onde pousassem, para ela ir a Viseu dar o último adeus a Simão. A criada a custo a despersuadiu do intento, pintando-lhe os novos perigos que ia acumular a desgraça do seu amante, e animando-a com a esperança de livrar-se Simão do crime, com a influência do pai, apesar da perseguição do fidalgo. Calaram lentamente estas razões no espírito de Teresa. Chorosa, ansiada e a reveses desfalecida, foi Teresa vencendo a distância que a separava de Monchique, onde chegou ao 5º dia de jornada. A prelada já estava sabedora dos sucessos, por emissários que se adiantaram ao moroso caminhar da liteira. Foi Teresa recebida com brandura por sua tia, posto que as recomendações de Tadeu de Albuquerque eram clausura rigorosa e absoluta privação de meios de escrever a quem quer que fosse. Ouviu a prelada da boca de sua sobrinha a fiel história dos acontecimentos e viu uma a uma as cartas de Simão Botelho. Choraram abraçadas, mas a prelada, enxugadas as lágrimas de mulher ao fogo da austeridade religiosa, falou e aconselhou como freira. E freira que siliciava o corpo com as rosetas e o coração com as privações tormentosas de 40 anos. Teresa carecia de forças para a rebelião. Deixou a sua tia a santa vaidade de exorcizar o demônio das paixões e deu um sorriso ao anjo da morte, que de permeio ao seu amor e à esperança, lhe interpunha a asa negra que tão de luz refulgente rebrilha às vezes em corações infelizes. Quis Teresa escrever. A quem, minha filha? Perguntou a prelada. Teresa não respondeu. Escrever-lhe para quê? Tornou a religiosa. Cuidas tu, menina, que as tuas cartas lhe chegam à mão? Que vais tu fazer, senão redobrar a ira de teu pai contra ti, contra o infeliz preso? Se o amas, como creio, apesar de tudo, cuida em salvá-lo. Se não ouves a minha razão, finge-te esquecida. Se podes violentar a tua dor, dissimula, faze muito porque o teu pai chegue a notícia de que lhe serás dócil em tudo, se ele tiver piedade do teu pobre amigo. Não recalcitrou Teresa. Deu outro sorriso ao anjo da morte e pediu-lhe que a envolvesse a ela e ao seu amor e a sua esperança de todo na negrura de suas asas. De mês a mês, recebia a abadesa de Monchique uma carta de seu primo. Eram estas cartas um respiradouro de vingança. Em todas dizia o velho que o assassino iria ao patíbulo irremediavelmente. A sobrinha não via as cartas, mas reparava nas lágrimas da compassiva freira. A débil compleição de Teresa desaparecia aceleradamente. A ciência condenou-a à morte breve. Disto foi informado Tadeu de Albuquerque e respondeu, abre aspas, que a não desejava morta, mas se Deus a levasse, morreria mais tranquilo e com a sua honra sem mancha, fecha aspas. Era assim imaculada a honra do fidalgo de Viseu, a honra, que dizem proceder em linha reta da virtude de Sócrates, da virtude de Jesus Cristo, da virtude de milhões de mártires que se deram às garras das feras, quando predicavam a caridade e o perdão aos homens. Quantas carícias inventou a simpatia e a piedade, todas por ministério das religiosas exemplares de Monchique. A porfiaram em refrigerar o ardor que consumia rapidamente a reclusa. Inútil tudo. Teresa reconhecia com lágrimas a compaixão e, ao mesmo tempo, alegrava-se, tirando das carícias a certeza de que os médicos a julgavam incurável.
Alguma freira inadvertida lhe disse um dia que uma sua amiga do convento dos Remédios de Lamengo lhe dissera que Simão tinha sido condenado à morte. E eu vivo ainda. Depois orou e chorou. Mas os costumes da sua vida em paroxismos continuaram inalteráveis. Perguntou à senhora que lhe dera a notícia se a sua amiga do convento dos Remédios lhe faria a esmola de fazer chegar às mãos de Simão uma carta. Prontificou-se a freira, depois que ouviu o parecer da prelada. Entendeu esta religiosa que o derradeiro colóquio entre os dois moribundos não podia danificá-los na vida temporal nem na vida eterna. Esta é a carta que leu Simão 15 dias depois do seu julgamento. Abre aspas. Simão, meu esposo, sei tudo, está conosco a morte. Olha que te escrevo sem lágrimas. A minha agonia começou há 7 meses. Deus é bom que me poupou ao crime. Ouvi a notícia da tua próxima morte, e então compreendi por que estou morrendo hora a hora. Aqui está o nosso fim, Simão. Olha as nossas esperanças. Quando tu me dizias os teus sonhos de felicidade, e eu te dizia os meus. Que mal fariam a Deus os nossos inocentes desejos? Por que não merecemos nós o que tanta gente tem? Assim acabaria tudo, Simão. Não posso crê-lo. A eternidade apresenta-se-me tenebrosa, porque a esperança era a luz que me guiava de ti para a fé. Mas não pode findar assim o nosso destino. Vê se pode segurar o último fio da tua vida a uma esperança qualquer. Ver-nos-emos num outro mundo, Simão. Terei eu merecido a Deus contemplar-te? Eu rezo, suplico, mas desfaleço na fé quando me lembram as últimas agonias do teu martírio. As minhas são suaves, quase que as não sinto. Não deve custar a morte a quem tiver o coração tranquilo. O pior é a saudade, saudade daquelas esperanças que tu achavas no meu coração, adivinhando as tuas. Não importa se nada há além desta vida. Ao menos morrer. Se tu pudesses viver agora, de que te serviria? Eu também estou condenada e sem remédio. Segue-me, Simão. Não tenhas saudades da vida, não tenhas, ainda que a razão te diga que podia ser feliz se me não tivesses encontrado no caminho por onde te levei à morte. E que morte, meu Deus! Aceita, não te arrependas. Se houver crime, a justiça de Deus te perdoará pelas angústias que tens de sofrer no cárcere, e nos últimos dias, e na presença da... Fecha aspas. Teresa ia escrever uma palavra quando a pena lhe caiu da mão, e uma convulsão lhe vibrou todo o corpo por largo espaço. Não escreveu a palavra, mas a ideia da força parou-lhe a vida. A freira entrou na cela a pedir-lhe a carta, porque o correio ia partir. Teresa, indicando-lhe, disse, leia se quiser e fecha, por caridade, que eu não posso. Nos 3 dias seguintes, Teresa não saiu do leito. A cada hora, as religiosas assistentes esperavam que ela fechasse os olhos. Custa muito morrer, dizia algumas vezes a enferma. Não faltavam piedosos discursos a divertirem-lhe o espírito do mundo. Teresa ouvia-os e dizia com ânsia, mas a esperança do céu sem ele, que é o céu, meu Deus. E o apostólico capelão do mosteiro não sabia dizer se os bens do céu tinham comum com os do mundo as delícias que falsamente na terra se chamam assim. Aquelas sutilezas espirituais que vêm com algumas espécies de física, assim à maneira dos últimos lampejos da vital flama, tinha-as enferma, quando acontecia falarem-lhe as religiosas na bem-aventurança. Às vezes, se o capelão, convidado pela lucidez de Teresa, entrava aos domínios da filosofia, tratando como tema a imortalidade da alma, a inculta senhora argumentava em breves termos, com razões tão claras a favor da união eterna das almas, já deste mundo esposas, que o padre ficava em dúvida se seria herético contestar uma cláusula não inscrita em algum dos 4 evangelhos. Maravilhava-se já a medicina da pertinácia daquela vida. Tinha a abadesa escrito a seu primo Tadeu, apressando-o a ir ver o anjo ao despedir-se da terra.
O velho, tocado de piedade e porventura de amor paternal, deliberou tirar do convento a filha, na esperança de salvá-la ainda. Uma forte razão acrescia àquela. Era a mudança do condenado para os cárceres do Porto. Deu-se pressa, pois, o fidalgo e chegou ao Porto a tempo que a religiosa, amiga da outra de Lamengo, entregava à doente esta carta de Simão. Abre aspas. Não me fujas ainda, Teresa. Já não vejo a forca nem a morte. Meu pai protege-me e a salvação é possível. Prende ao coração os últimos fios da tua vida. Prolonga a tua agonia enquanto te eu disser que espero. Amanhã vou para as cadeias do Porto e hei de ali esperar a absolvição ou comutação da sentença. A vida é tudo. Posso amar-te no degredo. Em toda a parte há céu e flores e Deus. Se viveres, um dia serás livre. A pedra do sepulcro é que nunca se levanta. Vive, Teresa, vive! Há dias lembrava-me que as tuas lágrimas lavariam da minha face as nódoas do sangue do enforcado. Esse pesadelo atroz passou. Agora neste inferno respira-se. O esparto do carrasco já me não aperta em sonhos a garganta. Já fito os olhos no céu e reconheço a providência dos infelizes. Ontem vi as nossas estrelas, aquelas dos nossos segredos nas noites da ausência. Volvi à vida e tenho o coração cheio de esperanças. Não morras, filha da minha alma. Fecha aspas. Ia alta à noite quando Teresa, sentada no seu leito, leu esta carta. Chamou a criada para ajudá-la a vestir. Mandou abrir a janela do seu quarto e encostou as faces às reixas de ferro. Essa janela olhava para o mar, e o mar era nessa noite uma imensa flama de prata, e a lua, esplendicíssima, eclipsava o fulgor de umas estrelas que Teresa procurava no céu. São aquelas, exclamou ela. Aquelas que, minha senhora, disse Constança. As minhas estrelas, pálidas como eu. A vida, ai, a vida, clamou ela, erguendo-se e passando pela fronte as mãos cadavéricas. Quero viver, deixai-me viver, ó Senhor. Há de viver, menina, há de viver, que Deus é piedoso, disse a criada. Mas não tome o ar da noite, este nevoeiro do rio faz-lhe grande mal. Deixa-me, que tudo isso é viver. Não vejo o céu há tanto tempo. Sinto-me ressuscitar aqui, Constança. Por que não tenho eu respirado todas as noites este ar? Eu poderia viver alguns anos? Poderei, minha Constança? Pede muito a minha Virgem Santíssima. Vamos orar ambas. Vamos, que o Simão não morre. O meu Simão vive e quer que eu viva. Está no Porto amanhã e talvez já esteja. Quem, minha senhora? Simão. O Simão vem para o Porto. A criada julgou que a sua ama delirava, mas não a contrariou. Teve carta dele, a fidalga? Tornou ela, cuidando que assim lhe alimentava aquele instante de febril contentamento. Tive, queres ouvir? Eu leio. E leu a carta, com grande pasmo de Constança, que se convenceu. Agora vamos rezar, sim? Tu não és inimiga dele, não? Olha, Constança, se eu casar com ele, tu vais para nossa companhia. Verás como és feliz. Queres ir, não queres? Sim, minha senhora, vou, mas ele conseguirá livrar-se da morte? Livra, tu verás que livra. O pai dele há de livrá-lo, e a Virgem Santíssima é que nos há de unir. Mas se eu morro, meu Deus! E com as mãos convulsivamente enlaçadas sobre o seio, Teresa arquejava em pranto. Se eu não tenho já forças, todos dizem que eu morro e o médico já nem me receita. Então, melhor me fora ter acabado antes desta hora, morrer com esperanças, ó Mãe de Deus! E ajoelhou ante o retábulo devoto que trouxera do seu quarto de Viseu, ao qual sua mãe e a avó já tinham orado, e em cujo rosto compassivo os olhos das duas senhoras moribundas tinham apagado os seus últimos raios de luz.
Na leitura de hoje, vimos que Simão está esperando a comitiva de Tadeu Albuquerque chegar ao convento de Viseu para buscar Teresa e transportá-la ao convento do Porto. Quando vê Baltazar, Simão e ele discutem e o vilão é morto com um tiro. Teresa desmaia e Simão se entrega à autoridade. Há uma tentativa do Meirinho de ajudar Simão por ser filho do corregedor. Mas ele está decidido a ser preso, pagar pelo crime e até morrer em nome de salvar Teresa do convento. O que não acontece, porque ela é levada de todo jeito. Domingos Menezes não dá nem bola quando fica sabendo que o filho matou um homem, porque pensou que fosse em Coimbra. Ele só se importa porque o morto é sobrinho do inimigo. Aí então se sente mais corregedor que pai. Tudo porque Simão matou por ciúmes da filha do inimigo dele. Diz então que preferia ver o filho morto. É uma ignorância, um exagero. Mas isso é a segunda geração do romantismo. Um muito barulho por nada que não tem fim. Que super inimizade é essa que justifica tanto ódio? A narrativa não explica bem essa briga entre os vizinhos, o que gerou uma desavença tamanha. Achei que faltou isso, seu Camilo Castelo Branco. A observação do narrador de que quando Dona Rita viu a fúria do marido, que não poderia dobrar a raiva dele contra o filho, abre aspas, sentiu-se mulher e retirou-se, fecha aspas, como se a essência do ser mulher fosse ser fraca e inútil. Isso mostra mais uma marca da sociedade patriarcal da época e de como as mulheres eram tratadas. O juiz, em respeito a Domingos Menezes, também tentando livrar Simão, fica querendo que se declare louco para se safar, ou dizer que foi legítima defesa. Desde sempre os filhos dos graúdos se safando. Mas Simão, à exceção do que vemos na criminalidade da vida real, fica irredutível em afirmar sua culpa. E Domingos aproveita para pagar de bom funcionário público e não concede nenhuma regalia ao filho. Simão chegou a matar uma pessoa, o Baltazar, e isso não impediu que Teresa fosse mandada para o outro convento. São as ações levadas às últimas consequências, característica dessa segunda fase romântica. Simão não teme a forca, nem tenta fazer nada para se defender da pena. Teresa provavelmente ficaria um tempo no convento e sairia, como ele mesmo ouviu do primo Baltazar dizendo para o pai dela, que depois de 1 ano de convento ela teria passado por uma lição. Mas Simão, que lá no início da narrativa eu disse que era uma personagem que pondera antes de tomar uma atitude, agora ele não reflete que poderia esperar esse 1 ano para ver o que seria, se os ânimos estariam acalmados, não. Ele quer morrer e dar a essa história com a vizinha o fim mais dramático possível. Mariana, por sua vez, abdica de sua vida e vai morar perto da prisão para ficar servindo Simão. As prisões de Portugal daquela época, a narrativa se passa em 1805. Pelo visto, não davam comida aos prisioneiros. Cada família que providenciasse. Ah, pessoal, ficou uma palavra dita errada que eu não tive como arrumar. Quando o empregado de Dona Rita sai com o almoço que Simão não quis, ele comenta que o amo está doido, não doído, como eu falei. No capítulo 12, a gente vê uma reminiscência de Ritinha, a irmã mais nova de Simão, contando como foram os meses que seguiram a prisão do irmão, com a mudança da família para Vila Real, que foi a medida que Domingos Menezes achou de impedir a esposa de ajudar o filho na cadeia, e o afastamento do corregedor da família. O motivo da inimizade com Tadeu Albuquerque era assim tão grande que justificasse tantas medidas de abandono do filho e de exagero por parte do Domingos? A narrativa é construída de forma que a gente se apiede de Simão, quase chegando a ver a personagem como vítima quando ele está preso, mas foi ele quem procurou esse fim, agindo por impulso em matar uma pessoa. Teve um tempo em que matar por honra foi naturalizado e aceito, e parece que é o caso do tempo dramatizado nessa narrativa. Nos dizeres populares que Simão escuta enquanto vai do tribunal de volta para a cadeia, há a denúncia de que só está sendo julgado porque matou um rico. Tivesse matado um pobre, estaria em casa. Quando sabe da condenação, Mariana enlouquece e Simão chora por pensar que ela nunca recebeu carinho algum da parte dele.
Vimos também que foi preciso a interferência do tio-avô, Antônio da Veiga, muito idoso, para Domingos interceder para o filho não morrer na forca. No convento do Porto, Teresa adoece e quer morrer. Ela já vinha sem comer do convento de Viseu e nos 7 meses em Porto ela fica para morrer. Aqui tem uma característica bem marcante da segunda geração do romantismo, que é a invocação da morte. A personagem se vê sem saída, sufocada pelo destino infeliz e clama pela morte, acha que a única solução é morrer. Informado de que a filha está mal, Tadeu de Albuquerque diz que prefere que morra, mas com a honra intacta. Vejam o valor que a sociedade patriarcal dá à honra, vale mais que a vida da única filha. Uma freira se oferece para mandar uma carta de Teresa, já que ela está à beira da morte, e finalmente ela consegue se comunicar com Simão. Ele também não estava se importando em morrer enforcado, mas muda de opinião quando fica sabendo que o pai intercedeu por ele e que ele será transferido também para Porto, de onde deve ter a pena perdoada ou ser enviado ao exílio, que depois é o que acontece. Daí a gente vê que pais poderosos, atenuando a pena dos filhotes, estão por aí sendo registrados pela literatura há muito tempo. Aqui no Brasil a gente tem esse exemplo no mais alto escalão do poder executivo. Não tem lavagem de dinheiro com compra de imóveis e lojas de chocolate que leve o filho do presidente para a cadeia. Na carta, Teresa tenta convencer Simão a morrer resignado, que ela também está tratando de enfraquecer até a morte. Bem ultra-romantismo. Mas a resposta do moço é que bem capaz. Bora viver, que ele já se safou da forca. Só que nisso, Teresa já está super fraca. Será que ela vai conseguir se recuperar e viver para tentar encontrar Simão algum dia? O Literatura Oral está completando 6 meses. Foram 31 episódios já. Eu estou adorando fazer esse trabalho. Eu acredito na leitura comentada como forma de te convidar a olhar a vida com mais criticidade. E para quem já tem o hábito de ler e já tem um olhar crítico sobre os discursos do dia a dia, fica uma opção de entretenimento. Muito obrigada aos amigos que seguem, incentivam, compartilham, me animam para continuar. Obrigada aos ouvintes em Portugal, quero muito conhecer a vossa terra, algum dia ainda. E obrigada aos brasileiros e ouvintes de língua portuguesa nos Estados Unidos. Que bom contar com a audiência de vocês. Se cuidem. Por hoje eu fico por aqui. No próximo episódio, seguimos a saga de Teresa Albuquerque e Simão Botelho, os românticos exagerados, de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Fiquem bem, um abraço e até lá!